Paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz. Já deixei uma cadeira aqui, se eu sentar um pouco, não se preocupe. Vamos bater um papo, um estudo, uma conversa. Estudo é diferente de pregação, tá certo? Tem algumas coisas a colocar. Primeiro contato aqui, então eu quero me apresentar. Eu vou querer uma apresentação dos irmãos, saber quem é, para a gente saber como é a primeira vez aqui, assim, num estudo, uma coisa da palavra. Então é bom a gente se conhecer um pouco primeiro, para ficar mais fácil de nós nos entendermos. Meu nome é Alberi de Souza Araújo, sou natural de Palmeira das Missões. E minha esposa também, já somos casados há 45 e quase 46, temos 3 filhos, 1 filho e 7 netos. Somos nascidos e criados na igreja, Assembleia de Deus, e estamos na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, desde 91. Ao falar um pouco das coisas pessoais assim, não é qualquer vaidade pessoal, não temos nada disso. Apenas para uma confiança, uma segurança que o que a gente está vindo aqui trazer e propor é com muita responsabilidade, maturidade, experiências, calejados por Deus na obra e tudo, não é nada de coisas levianas, tá? A gente quer propor. Iniciamos a vida do ministério, eu e ela, ainda noiva ali para casar, no ano de 79. Então eu digo assim, a gente tem 45 anos de casado, 45 anos de ministério. Ocupamos tudo quando foi cargo na igreja, acho que menos porteiro, mas quando estava pastoreando a igreja, gostava de ficar lá na porta também, cumprimentando os irmãos na entrada e na saída. Primeira tarefa que me deram na igreja foi professor de escola dominical, então isso contribuiu muito para o crescimento da gente. Ela da professora das crianças e eu dos adultos, dos obreiros. E líder de jovem, secretário, e tesoureiro de igreja, e de convenção e de tudo. Então, eu digo assim, a gente é daqueles crente raiz, daquele tempo. Já tinha o avô e a avó crente, pai e mãe crente, gente de oração, Deus usava muito em milagres e coisas. Naquele tempo que o povo mais orava do que outra coisa, são esses longos anos assim de experiência. Não estamos pastoreando igreja, hoje eu sou responsável pela Secretaria de Missão, que é um órgão da nossa convenção no Estado. Me aposentei numa prefeitura, não sou aposentado por igreja, não ganho salário de igreja. Então, trabalhei muitos anos na prefeitura em Parobé, me aposentei lá, técnico de informática dessas áreas. Então, trabalhamos nisso. Deus nos tem dado graça. Depois que me aposentei, comecei a escrever. E parei de pastorear a igreja, então um pouco mais leve a carga. Passei a escrever o que Deus me deu de experiências nesse tempo. Então eu tenho 3 livros que eu escrevi, lancei pela graça de Deus. O primeiro foi esse, Obreiro Aprovado, voltado para o obreiro. Depois o segundo foi esse aqui, Guerra Mais Longa da História, baseado na Guerra da Igreja, né, as lutas. E o terceiro, espero escrever mais, foi esse aqui, Sobrevivente no Deserto, também com essas experiências bíblicas. E daí eu tenho apostilas, que hoje é um pouco mais em conta também, só que os investimentos são altos e o povo que não é muito de leitura. Então, sempre é um investimento caro e o retorno não é lá essas coisas, né? Então, estou fazendo apostilas, que faz parte do curso de teologia que a gente faz desde 94. Então, a gente tem várias apostilas, fazendo mais. Uma nós vamos usar hoje aqui. Então, resumindo assim, minha esposa é pastora também, consagrada na convenção. Shirley Silva Araújo, tem que ter meu nome, né? Não se espantem, porque ela, desde que eu namorei ela me chama de Benzinho. Tá? Virou apelido aí pelo Estado, na nossa igreja. Então, eu trouxe alguns materiais aqui, os irmãos interessados, eu tenho a apostila para a família. Vários capítulos com estudo para a família. Queira ou não, é um desafio hoje, né? Eu perdi as contas de quanto casamento fiz na igreja, porque a maioria que vinha para a igreja, a vida era problemática, né? Sem falar daqueles que estão na igreja e a família é um problema, né? Então isso aqui ajuda muito a ministrar para a família. Carta aos Hebreus, importantíssima, entender a nova aliança em Cristo, né? Carta aos Hebreus. Fidelidade à palavra, os desafios de hoje contra falsos profetas, falsos mestres, enfim. Muito bom. Tenho sobre ministério, chamado, organização ministerial, bom, né? E hoje o que eu trouxe para nós começar aqui, compartilhar hoje e amanhã, é sobre hermenêutica, que são as interpretações bíblicas.
as questões de interpretação. Tem algumas matérias que eu considero assim fundamental. Introdução bíblica ou bibliologia, né? Sobre a Bíblia em si. Hermenêutica, que são as regras de interpretação, porque a Bíblia não é um livro comum que você pode ler e interpretar como pensar, como imaginar. Ela tem regras, vamos dizer assim. Então, e da própria língua da gente, por exemplo, português, tem regra de interpretar, maneira de falar, de expressar e de entender. Então, a hermenêutica trata de interpretações. Eu não sei se vocês estudavam ou estudam, mas na escola, no meu tempo de escola, a gente já tinha na língua portuguesa e tinha a chamada interpretação de texto. Lembra disso? Interpretação de texto. Vocês podem falar e perguntar, tá? Dentro do que a gente for tratando. Então, além da gente entender, procurar um pouco entender a nossa própria língua para interpretar textos, né? A Bíblia, ela tem regras para interpretar. Então, a hermenêutica trata das interpretações. A bibliologia, como eu falei, que ela fala da Bíblia em si, né? Origem, formação, traduções, enfim, um monte de coisa importante, divisões, porque a Bíblia tem divisões, tem estilos literários diferentes, tudo. Então, tem muita coisa. E aí tem também a homilética, a oratória, que é a parte de postura, maneira de falar, se expressar, púlpito, essas coisas que é importante. Por que essas coisas são importantes? A gente vive num mundo hoje bastante confuso e misturado, mas o povo também hoje é um tanto mais esclarecido. E a maneira de falar, de se portar, o pessoal olha muito isso. A gente crente, na nossa humildade, a gente não dá bola para muita coisa, né? E somos irmãos, nos toleramos e tudo. Mas quando vem uma pessoa de fora, que não conhece, ele olha muito, sim, para a aparência, para muita coisa. Então tem que levar isso muito em conta, certo? Então essas matérias ajudam em tudo isso. Parte de família é incrível, né? Como tem problemas, como eu já falei. Tudo são matérias que a gente tem que se aprofundar e procurar servir. Como eu falei antes, né, me apresentando, a gente vem também daquele tempo antigo, né? Lembrando da vovó, do vovô, dos nossos primeiros velhinhos, professor de escola dominical, quando era criancinha, o pai levava nós para a escola, tinha um senhorzinho bigududão lá, dando a escolinha dominical para nós, a criançada, puxava a orelha da gente, botava, hoje não pode nem puxar a orelha da criança, que até puxava a orelha e botava, né, e fica aí, né. E a gente ouvia isso, então, mas era um povo mais simples, mais rude, mas era um povo de muita oração, e Deus fazia muita coisa extraordinária. Aqui no início da primeira página aí, dessa introdução, diz assim, ó, mais importante do que decorar a Bíblia é você entendê-la, certo? Primeiro pensamento aí. Como eu disse, a Bíblia não é um livro qualquer, é um livro comum, que você lê e interpreta como qualquer outro livro, tem suas regras, né? 2 Coríntios 3,6. O que diz lá? Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem pode compartilhar com a gente aí como é que você interpreta esse versículo? Antes de nós começar a entrar em detalhes aqui, como é que vocês interpretam, como é que vocês entendem essa... Se vocês falar disso aí para alguém, como é que você diria? Hã? Eu já vi gente interpretar isso aqui de várias formas. De várias formas. A mais comum? A mais comum é que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque a gente ouvia isso lá de menino. No nosso tempo, como eu disse, era bom. A igreja orava muito. As minhas primeiras lembranças de criança era nós embaixo do banco, meu pai e mãe e a igreja toda de joelho, orando lá no interior. Horas de oração. E Deus revelava coisa, curava e milagres, enfim. Maravilha. Só que o que eles entenderam? A letra mata, quer começar a estudar a palavra, a pessoa esfria espiritualmente, o que diziam, né? A letra mata. Mas uma das regras que nós vamos tratar para frente aqui... Eu tive um pastor, o primeiro pastor no caso, isso lá da década de 79 a 85. Ele não sabia ler nem escrever, não sabe até hoje. Então, para ele, a letra que matava não é só a letra bíblica, mas também os filhos fazerem faculdade. Ele chamou, meu pai e outro, quando nós chegamos lá pela quinta, sexta série, ele tirou os filhos dele da escola e aconselhou o pai a nos tirar da escola também. Porque a escola ia fazer nós nos desviar da igreja. Hoje nós temos outro problema com as faculdades, universidades por aí,
que realmente um dia vai para lá e acaba, se corrompe, mas o foco, Bíblia, palavra, está no foco, na questão. Então, uma das regras que nós vamos tratar para frente, que você precisa olhar o contexto do assunto, nunca isolar uma palavra. Então, se você dá uma olhada nesse versículo, antes e depois um pouquinho, o que o apóstolo Paulo estava falando? Da lei, a antiga aliança. Então, essa letra, ele está falando letra da lei. A lei mata. A lei do Antigo Testamento não veio para salvar. Ela mata, ela revelou o pecado, e revelado o pecado, ela deu uma sentença de morte. Todos pecaram, navalha no pescoço. Aí o quê? Mais o Espírito, nova aliança de Cristo, traz a vida. Então, nada a ver com estudo e conhecimento. O pessoal começa a estudar, esfria, apaga. Não. Agora, quando você começa a ter profundidade no entendimento bíblico, a gente começa a ficar um pouco chato. Por quê? Porque tu já não engole tudo quanto é coisa que você ouve. Porque tu aprende a filtrar. Isso é maturidade. Você sabe aceitar e sabe rejeitar. Sabe entender o que tem fundamento bíblico e o que não tem. E aí tem alguns líderes que não gostam. Por quê? Porque um povo sem entendimento é fácil de manipular. Então, líderes mal intencionados, como acontece também na política, é melhor ter um povo ignorante, porque é mais fácil de manipular e tirar proveito, e usar para os seus fins. Mas quando tu tem alguém, mente aberta, que evoluiu, que cresceu, que entendeu, e não se deixa levar por qualquer coisa. Como a Bíblia mesmo diz que nós não devemos ser levados por qualquer vento de doutrina, né? Qualquer coisa que sopra, está indo para cá, está indo para lá, gente sem convicção. Então precisa ter... Então falar de hermenêutica é falar dessas regras de interpretação. Pois a de João, que eu falei antes, que é 5:39, deve ser. O que diz aí? Jesus, então, falando com os judeus da época. Examinar as Escrituras. Por quê? Cuidais. E? São elas que de mim testificam. Como é que nós interpretamos esse versículo? Tá, o que nós... vamos evangelizar, vamos pregar para alguém... Todos aqui são obreiros. Vamos falar de Jesus para alguém, vamos falar da palavra para alguém. Como é que nós usamos esse versículo? Vamos dizer o que para eles? Aquela coisa que eu falei para vocês. O contexto, antes e depois. Ver o que estava acontecendo. Jesus estava discutindo com os judeus, que não aceitavam Jesus. Perseguiam, queriam matar, e assim fizeram, né? Mas estavam dando aquela rejeição e perseguição. Aí Jesus disse, vocês examinam as Escrituras procurando a vida eterna. Elas testificam de mim. Então eles estavam procurando, queremos mais, Jesus nós não queremos. E Jesus diz, elas certificam de mim. Então é uma interpretação errada. Eles olhavam para a Bíblia, para a palavra. Nos dias deles era só o Antigo Testamento, né? Sim. O Novo ainda não tinha. Então eles examinavam os profetas, examinavam tudo, né? E o Messias vai vir, o Messias está ali, e não, mas não é esse. O Senhor nós não queremos. Eles criam na palavra, mas não criam. Procuravam na palavra a vida eterna, e a vida eterna era Jesus que estava na frente deles, e diziam, não, mas você nós não queremos. Como eles interpretaram, ou não conseguiram interpretar corretamente as profecias. Então esse examina as Escrituras, porque procuram nela a vida eterna. Então nós também pregamos isso, não, mas o contexto é outro. Ele está dizendo, elas testificam de mim e vocês me rejeitam. Está entendendo essas coisas? Em Lucas, por exemplo, tem uma sequência, naquela história, quando o jovem rico vem falar com Jesus, e Jesus pergunta dos mandamentos, eu guardo desde o meninice, ok, tá. E o que mais que me falta, né? Então parecia que estava bem intencionado, né? Aí Jesus disse, então vai vendo o que tu tens e me segue. Aí ele ficou triste, porque ele era rico e apegado ao dinheiro, aquele era o Deus dele, vamos dizer assim. E ele saiu triste. Aí Jesus diz assim, quão difícil é um rico entrar no céu. Muita gente fica dizendo que é rico. Aí Jesus disse assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, aí o discípulo disse, mas então quem vai se salvar? Isso é impossível. Aí Jesus disse, para Deus tudo é possível. Tá. A Bíblia, no seu original, não é separada em capítulo, versículo, nada. Cada livro é um rolo. Eram os pergaminhos, aqueles antigos, aqueles rolos, certo? Não tinha separação. Isso só foi separado lá pelo 3º século, que foi separado em capítulo, e um pouco mais adiante, alguns anos depois, em versículos. Então, era um texto corrido. Não tem a separação.
É um erro nosso, às vezes, achar que mudou capítulo, mudou assunto, mudou aqui, mudou assunto. Então, ali depois da história do jovem rico, aí, que veio a Jesus, aí tem mais uns episódios no meio ali, depois aparece o Zaqueu, que é aquele que subiu na árvore para encontrar Jesus, para ver quem era Jesus. Ô, Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou para a tua casa. E aí diz assim, o Zaqueu era rico e era publicano. Mas antes um pouquinho da história do jovem rico, tinha a história que Jesus contou do publicano orando dentro do templo e o fariseu. E o fariseu, Senhor, te dou graça, porque eu não sou que nem o pecador que está aí, eu dou minhas ofertas e faço minhas orações, não sei o quê. E o publicano, tem misericórdia de mim, que sou pecador, esqueci humilhante. Quem é o justificado? O que era um publicano? Publicano era um servo do Império Romano, ele era judeu, mas trabalhava para o Império, porque na época o Império Romano dominava. Israel era colônia do Império Romano. Então, eles pegavam gente do próprio Israel e colocavam como publicano, ou seja, funcionário público, para cobrar os impostos. E eles faziam o salário dele, como o Império dizia, você cobra tanto de imposto que é para o Império, e o teu salário você cobra o que tu quiser aí. Então, por isso que os publicanos eram odiados pelos irmãos judeus, porque diziam assim, eles são ladrão, porque tiram mais do que deviam. Acontece ali que Jesus para o Zaqueu e diz, hoje eu vou para a tua casa. E a Bíblia diz ali, o Zaqueu era publicano, era um desses cobradores de imposto do Império, e era rico. E Jesus vai para a casa dele, jantar com ele. O que acontece? Para o jovem rico, Jesus disse, vai e vende. Para o Zaqueu, Jesus não disse nada. Dali a pouco o Zaqueu disse, eu vou dar parte dos meus bens, se porventura eu roubei, vamos dizer, defraudei, ou seja, tirei o que não devia de alguém, eu vou devolver, quadruplicado. Aí Jesus diz assim, hoje entrou salvação nessa casa. Esse também é filho de Abraão, que é da fé. Era rico, era publicano e se salvou. O que Jesus disse no jovem rico antes? Para Deus tudo é possível. Quando os discípulos disseram, então ninguém se salva. Então quando você olha no contexto, acredito que você não vai mais pregar separado essas duas palavras, né? Que a gente costuma falar separado um e outro. Mas quando tu olha o contexto, isso não te clareia, não aumenta o teu leque de entendimento da grandeza e a profundidade do Evangelho? E aí o Zaqueu se salvou. Era rico e era publicano, odiado pelos outros todos, mas Jesus hoje salvou o outro que era amado, queridinho, rico, veio lá e rejeitou a palavra de seu triste. Então são as coisas que tu vai vendo, detalhes na palavra que tu vai aprendendo, tá? Vamos dar um pouquinho na introdução da revista? Como eu disse, mais importante do que decorar, então, a Bíblia é você entender a Bíblia, essas coisas, tá? A interpretação das Escrituras Sagradas é um aspecto crucial tanto para o crescimento pessoal, né? Quanto para a eficácia no ensino e na pregação. A exegese, que é a palavra que se estuda junto, o que é exegese e hermenêutica, mas são interrelacionadas, elas desempenham papéis distintos na compreensão da Bíblia. A exegese é a prática de extrair o significado original dos textos bíblicos, enquanto a hermenêutica é a teoria que guia essa prática. Então, esse estudo vai além dos conceitos básicos, explorando a aplicação prática e os desafios contemporâneos na interpretação bíblica. Vamos aprofundar nossa compreensão dos princípios de interpretação, métodos e estudos aprofundados e recursos disponíveis para uma exegese eficaz, tá? Palavras desse escritor, que está aí o nome aí, difícilzinho de pronunciar. A Bíblia é, então, infalível, quando corretamente interpretada. Não está aqui, mas tem aquela palavra profeta Jeremias, que Jesus disse, Deus, Espírito, né? Deus falou com o profeta e diz, o que tu vê? E Jeremias disse, eu estou vendo uma amendoeira. Então, segundo alguns, a amendoeira nunca falha, é a primeiro lá no Oriente, né? A florescer, a brotar e florescer na saída do verão. Por isso que é o significado da amendoeira. Aí Deus disse para o Jeremias, viste bem, e disse assim uma frase muito importante, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir ou fazê-la cumprir, conforme a tradução bíblica. Eu velo sobre a minha palavra. Velar é estar atento, vigilante ali, cuidando. Para cumprir. O que eu costumo dizer? Deus tem responsabilidade com a palavra dele. Então, quando pregamos a palavra dele, ele tem responsabilidade de fazer cumprir, porque ele diz, eu velo sobre a minha palavra.
Qual é a nossa bronca hoje com os falsos profetas? Que é muita gente pregando palavra deles e não de Deus. E aí Deus não cumpre. Porque Deus diz, eu sobre a minha palavra, ele deu a palavra dele de garantia, né? Que ele vela para cumprir a palavra dele. Agora a minha não. As nossas imaginações não. Então por isso é importante nós entendermos. Então a Bíblia corretamente interpretada serve para nossa edificação e crescimento e para poder ministrar para os outros com segurança. Vê que nas segundas palavras do apóstolo Paulo, nas suas muitas cartas, estão 13 cartas de Paulo, né, no Novo Testamento, ele usa muito a palavra cooperadores, embaixador, e tem uma palavra também importante que é porta-voz. O que é porta-voz? É aquele que leva a voz de alguém. Quer dizer, eu sou porta-voz de Deus, eu sou a voz de Deus falando. Aí você imagina eu usar o nome de Deus para dizer o que eu quero e dizer que é Deus que está falando. Você acha que Deus vai deixar assim? Então esse é o peso de nós como obreiros e obreiras do Senhor, é que nós estamos falando em nome de Deus para um povo carente, necessitado, problemático, com a vida toda no avesso, que vem desesperado, precisa de socorro, de ajuda, de salvação, e nós temos a responsabilidade de ter a palavra de Deus para eles. E aí como é que esse monte de gente hoje que pode tirar até a camisa dos miseráveis que já estão sofrendo, ainda tiram? E em nome de Deus, acha que vai ficar impune? Por que o Senhor disse que muita gente vai chegar e vai dizer, mas eu preguei, eu expulsei demônio, eu orei pelos enfermos, e Jesus vai dizer, não te conheço, não é dos meus. Então não é porque está com a Bíblia embaixo do braço. Então veja bem, a Bíblia é infalível quando corretamente interpretada e aplicada, né? Certo? É infalível. A palavra de Deus que ele disse, eu velo sobre minha palavra para fazer cumprir, tá certo? Então entender, interpretar corretamente as Escrituras não é meramente uma questão de inteligência, de intelectualidade ou capacidade acadêmica, não é nada disso, né? Mas é uma questão de obediência, de espiritualidade, de submissão ao Espírito Santo, para humildemente aceitar sua instrução, pois ele é o autor e, portanto, o melhor intérprete das Sagradas Escrituras. E, é claro, devemos ter muita atenção ao estudar as Sagradas Letras, que nos farão sábios, segundo a palavra de Paulo a Timóteo. Ele disse para ele, desde a tua meninice sabe as Sagradas Letras, as Escrituras, né? Que te podem fazer sábios para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Essas coisas que a gente deve levar a sério, né? A palavra de Deus, ela não é nossa, coisa é de Deus, então vamos ter que prestar conta, então ela pode fazer. Em João, Evangelho de João, capítulo 14, que a gente fala que são as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, antes dele ir ali, muito conhecido João 14, né? Muitos aí sabem de cor, né? Não se turbe o vosso coração, e aí vai indo. E um pouquinho mais adiante ele fala do Espírito Santo. E também, parece que é no capítulo 16. Nesse trecho aí nós vamos ver que ele fala do Espírito Santo como consolador primeiro, né? Mas depois diz que ele é o Espírito da verdade, diz que ele nos guia na verdade, ele nos ensina e diz que ele também nos faz lembrar. Então, além de ser o nosso consolador, é aquele que aplica em nós a palavra, a cruz de Cristo, a salvação e tudo. Seu Espírito não é salvação, porque é ele que convence a pessoa e tudo, enfim. Mas aí diz que ele guia na verdade, ensina a verdade e faz lembrar. Então, os irmãos todos que são obreiros, acredito que têm essa experiência de na hora que tu está pregando, começa a vir à mente, às vezes coisas que fazia tempo que tu não lembrava, que tu não lia da própria palavra, não é assim? E te vem à mente. O Espírito Santo está te fazendo lembrar. Então, o que a gente sempre diz? Confie sempre no Espírito Santo. Ore sempre antes de ler a Bíblia. Leia com espírito de oração. Que oração não é também a gente chegar e despejar tudo. Porque tem muita gente que pensa que oração é só chegar. Você imagina eu chegar na sua casa, falar meia hora, não te escutar uma palavra sua e virar as costas e ir embora. Como é que o irmão, a irmã ia se sentir? E tem gente que pensa que oração é isso. É só eu chegar diante de Deus e blá, 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 desabafei tudo que eu tinha que desabafar, falei tudo que tinha que falar, pedi tudo que tinha que pedir, amém, levanto e vou embora. Parou para ouvir Deus? Vai no psicólogo. Essa psicóloga é boa. O psicólogo não fala nada, você fala tudo e daí sai de lá dizendo, mas que psicólogo excelente. Só porque a gente falou e desabafou tudo, né? Então oração não é um mero desabafo, é um diálogo. Você tem que falar, mas você tem que parar para ouvir. E você vai ver como a tua vida muda. Se você ora, lê a Bíblia e para um tempo para meditar e ouvir o Espírito. Tudo muda. É diferente. A pregação sai diferente.
Virando ali, veja que a própria Bíblia nos desafia a examiná-la, buscando compreendê-la para aplicá-la de maneira correta. 2 Pedro 3, 15 a 18, não precisa botar na tela, até aí na revista, né? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, que segundo a sabedoria que lhe foi dado, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Então eu digo assim, em termos de salvação, a Bíblia é fácil de nós entender a salvação. A Bíblia diz, a salvação é pela fé somente. Paulo diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação é pela fé. Entendeu, creu em Jesus, está salvo. Não tem mais nada que possa fazer, o que deva fazer. É crer em Jesus, isso é salvação. Aceitar o sacrifício dele na cruz em nosso lugar, isso é salvação. Depois a gente tem crescimento, que é outra área, que vai longe. Então eu digo assim, essa parte é fácil. Qualquer um pode falar de Jesus, qualquer pessoa que mas depois, para o dia a dia, para a vivência, a gente vai entrando em pontos difíceis. E lá em Deuteronômio 29, até dá para botar aí se quiser, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Então tem coisas também na Bíblia que não estão reveladas. Então não adianta a gente ficar especulando. Deus não revelou, não revelou. Porque a Bíblia, ela tem um foco, salvação. Então ela se preocupa com esse plano de salvação. O que está fora, que não envolveu nesse plano, a Bíblia não fala e não tem por que falar. Não haveria espaço para tanta coisa. Então ela é focada no plano de salvação, mais nada. Então quando nós olhamos e entendemos assim, as coisas fazem. Então veja bem, Pedro era aquele homem mais simples, ele era pescador, tu sabe disso, né? Pedro e André, João e Tiago. João e Tiago eram irmãos, André e Pedro também eram irmãos, e todos esses quatro eram pescadores, e eram homens simples, de pouco estudo, falando bem assim, né? Já Paulo era doutor, filósofo, falava 3 ou 4 idiomas, o cara era top na cultura, tanto que Deus usou muito mais Paulo para o ensino. Temos 13 epístolas de Paulo no Novo Testamento. O de Pedro nós temos 2 epístolas pequenas. Mas Pedro foi muito usado por Deus em milagres e coisas, né? Tremendo. E Deus usou Pedro entre os judeus. E Paulo foi para os gentios, para as outras nações, não judias, né? Levar o evangelho. E Paulo era esse doutor em todas as áreas. O cara era top na cultura, no status e posição social, tudo. Família nobre, numa cidade distinta e tudo isso ele testifica em Atos. E aí Pedro vem e diz, olha, nosso irmão Paulo, segundo a sabedoria que foi dada para ele falou de coisas difíceis. E uma das cartas mais difíceis de Paulo, não sei se vão concordar comigo, é Romanos. É uma das cartas mais profundas em termos de salvação, lei e graça, junto com Gálatas. Estou fazendo essa apostila sobre Gálatas, quero já apresentar na convenção agora. É uma das mais profundas e mais difíceis de entender. A guerra espiritual, a luta da carne, lei e graça, é muito profundo e difícil, entendeu? E daí é isso que Pedro diz aqui. Nosso irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falou de coisas difíceis. E daí, algumas pessoas mal intencionadas distorcem para tirar proveitos. Essas verdades. Então, eu vejo que já é um desafio para a gente a respeito disso. Mais adiante, encontramos o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas. Lucas não era apóstolo, Lucas era um médico que foi companheiro de Paulo, ele escreveu o Evangelho e escreveu Atos dos Apóstolos, certo? Esse foi o Lucas, o Dr. Lucas. Uma pergunta interessante e intrigante que ele registrou: entendes ou compreendes, depende da versão bíblica ali, né? O que lês, Atos 8:30? O Filipe foi um daqueles primeiros diáconos eleitos lá, né? Em Atos, e se tornou um evangelista. Então, inclusive, hoje aí, a gente, nessa questão de organização ministerial e tudo, diácono foram escolhidos para o serviço social. Então, um diácono não precisa saber pregar, não precisa ser um pregador. Ele é para atender, mas é o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. É o que vem abrir, organizar a igreja, ver se está tudo em ordem, para os irmãos chegarem e está o ambiente tudo agradável, e é o último a sair para organizar a igreja, fechar. Ele é para o serviço social, atender os necessitados, a assistência social, mantimento, cesta básica, quem precisa. Esse é o serviço do diácono. Não precisa ser um pregador. Mas alguns se destacaram, né? Então, por exemplo, o Filipe se tornou um grande evangelista, e às vezes nós confundimos também o título dentro da igreja com o ministério.
O ministério é uma coisa, a organização da igreja é outra. A gente confunde esses títulos, pastor, dentro da Assembleia de Deus, pelo menos, né? Começa diácono, presbítero, evangelista, pastor, e a gente põe isso numa hierarquia. Essa hierarquia existe na organização da igreja. Mas não quer dizer que aquele que tem esse cargo na igreja, ele tem o ministério. Tem gente que tem o título de pastor e não tem ministério pastoral. E eu tenho o título de evangelista e não sabe ganhar uma alma, não sabe abrir um trabalho, não sabe evangelizar. Então o dom é uma coisa, a organização da igreja é outra, né? Então o Filipe aqui se tornou um evangelista, não de título da igreja, mas ele foi para Samaria lá, expulsava demônio, curava a gente lá e se convertia a alma. E aí o Senhor manda ele lá para o caminho, lá encontra o servo lá, o etíope da Candace, lá, da rainha lá, né? Encontra ele e vê que ele está lendo o livro de Isaías. Daí ele faz essa pergunta: tu entende o que tu lê? E esse é o nosso mistério para nós. Entendemos o que estamos lendo na Bíblia? Ou vamos falar para alguém? Entendemos o que estamos falando? Então esse é o que eu digo, a Bíblia nos desafia. Veja bem. Então essa foi a indagação então, do diácono Filipe para o eunuco etíope. Pergunta essa que continua então ecoando e sendo a tônica que move o entendimento das Escrituras. Então a Bíblia deve ser interpretada e cada geração de novos crentes deve preocupar-se por entender a palavra. Então Jesus perguntou a um certo homem, também intérprete da lei, dizendo: que está escrito na lei? Como tu interpretas? Jesus disse para Nicodemos em João 3,10: tu és mestre em Israel e não compreende isto? O outro fariseu também, fariseus zelosos da lei, que nossa, né, os radicais. E Jesus disse: você entende o que tu lê? Como você interpreta a lei? E o que falamos antes, quando Jesus, vocês examinam as Escrituras procurando ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Daí eles não interpretavam, não aceitavam Cristo. Então interpretações erradas pode levar a desastres. Então o Senhor por várias vezes interpretou. Então isto é a exegese, que falamos aquela palavra estranha antes ali, é extrair, interpretar com profundidade o texto. Mateus 16:13, Jesus interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A preocupação de Jesus era saber se as pessoas estavam entendendo a sua mensagem. Você já pensou nisso? Aquele episódio que Jesus chama os discípulos e pergunta para eles: o que estão dizendo aí fora quem eu sou? Uns dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é João Batista. O João Batista já havia sido morto, né? Ele ressuscitou. Então estava dizendo, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que é Jeremias, ou alguns dos profetas antigos. Então, parece que o povo lá fora ainda não estava entendendo quem era Jesus ou a mensagem. Aí Jesus vira para os seus discípulos: e vocês, que dizem de mim? Quem eu sou? Aí o Pedro salvou a pátria, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Aí o que Jesus disse para o Pedro? Essa revelação não veio de ti, ou seja, da carne, não é humana, não veio de ti. Foi o Pai que te revelou. Que coisa linda, foi o Pai que te revelou. Qual era a preocupação de Jesus aqui? Saber se a mensagem dele estava sendo entendida. Será que nós se preocupamos em saber, será que a cidade está entendendo a nossa pregação, a nossa mensagem como igreja? Que essa preocupação de Jesus não era autoestima, não era vaidade, era saber, e isso é uma avaliação que nós temos que fazer. As pessoas estão entendendo por que estamos aqui? Estão entendendo o que pregamos, o que ensinamos, ou não? Ou estamos criando mais problema na cabeça deles? Porque o povo aí vive isso carregado e tudo quanto é coisa, né? Então veja que é interessante essas palavras, né? O desafio que temos. Desafio futuros. Estou mais preocupado com as obras do que com a salvação. Eles não estão perguntando o que estão falando de mim aqui de novo. Está saindo bem o que eu estou fazendo aí? Está tendo sucesso? Ele vai abrir o leque para várias coisas, tá, gente? Você não se preocupe que nós não vamos conseguir falar tudo que está aqui hoje e amanhã de manhã, né? Bom, pessoal, antes eu falei o seguinte: somos porta-voz de Deus. Pesa uma responsabilidade muito grande. Então tem que cair por terra essa ideia aí de muitos obreiros acham que ser obreiro é um status, é estar na vitrine, é recebendo aplauso. Isso é vaidade carnal. Isso é ser carnal. O obreiro, quanto mais usado por Deus, tem uma palavra bíblica: quem mais é dado, mais é exigido. Tenho mais de Deus, vou ter que prestar conta mais. Então essa vaidade que muitos têm, eu quebrei, arrebentei, ou gente que briga por um cargo porque ele acha que ser obreiro é estar ali para receber elogios, aplausos, ser admirado, está na vitrine, como diz. Mas não é isso. Vê que Jesus inverteu. Jesus disse assim, olha, no mundo, olhando o mundo político ali do Império Romano, ele diz assim: aqui o líder está lá em cima e todos servem
a pirâmide. Está lá no topo e o povão todos serve o líder, o Senhor que está lá em cima. Jesus disse assim, entre vós não será assim. O maior vem para baixo, é o servo de todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então aí cai por terra toda a vaidade humana. Nós estamos aqui para servir a cidade. Pode ser das maiores autoridades da cidade para o coitado que está ali na sarjeta. Nós estamos para servir, entendeu? Então o maior seja o menor. Estava falando na mentalidade da época, os judeus da época, tinha aquele costume. Quando uma visita chegava na casa, tinha o servo mais humilde da casa, o serviço mais simples da casa, tinha que pegar uma bacia, uma água e vir lavar os pés. Aquelas regiões quentes, com aqueles calçados rudes da época, ou muitas vezes descalço. Então era um refrigério, passar uma água fria, limpar o pé, refrescar o pé. Quem fazia isso? O servo menor da casa. Então é isso que Jesus disse, seja o servo, aquele da casa que vem com a bacia d'água, para lavar o pé da visita que chegou. Por que quando Jesus pegou na ceia, pegou uma bacia e um pano e foi lavar os pés dos discípulos, precisa ser chocaram, e Pedro disse, não, senhor, tu não vai lavar meus pés. Tinha mais um leque no que tu falou, que eu queria, mais um gancho ali, que a hora me fugiu. Que foi... As obras, né? Hã? Estão preocupados mais com as obras do que com... Exatamente. Nós vivemos um momento, irmão, de muitas necessidades, isso ninguém nega, né? É muito problema, é muita luta, é muita dificuldade, é muita necessidade, é doença, é problema, é desemprego, é problema financeiro, é um monte de coisa. Então o povo hoje, todos nós, estamos acumulados de muitas preocupações e necessidades. Isso tem feito com que a maioria das pregações nas igrejas virou em torno dos nossos problemas pessoais, terrenos, e estamos esquecendo de falar de cima. Antes da virada do século se pregava muito a volta de Cristo e arrebatamento. Preguei quinta passada, agora não pude ensinar na igreja. Está gravado aí no canal do YouTube. Se pregava muito arrebatamento da igreja antes da virada do século. E começou a profetizar que o mundo ia acabar no ano 2000. Quem é de antes do ano 2000 aí, que lembra disso? E o mundo vai acabar e vai acabar. A Globo até passou uma novela, não lembro mais o nome, que falava do fim do mundo. E era um temor, ia muita gente com medo. E eu fiz isso para muita gente. E não vai acabar no ano 2000. Não é isso que a Bíblia ensina, não vai acabar. Aí Jesus não veio, né? Porque nós estamos aqui ainda, né? Então eu creio que ele não veio ainda, né? Não houve arrebatamento, né? Estamos aqui. Aí o que acontece? Parece que o povo perdeu a fé. E esse é o problema da falsa profecia. Gera incredulidade. Se parou de pregar arrebatamento em volta de Cristo. Pouco se fala. Os problemas e necessidades só se multiplicaram, sinais do fim dos tempos, né? E nossas pregações, da maioria das igrejas evangélicas, virou em torno de necessidades humanas e terrenas, e espiritual, céu, coisa muito pouco. Sem falar dessas outras igrejas da teologia da prosperidade, que é que nem o saudoso Silvio Santos, tudo por dinheiro. Então, cuidado com isso. Então, isso é importante isso aí, gente, tá? Prestarmos atenção nesse tipo de coisa. Desafios futuros, então, para a igreja. Desafio hoje. Eu digo assim, cada geração teve o seu desafio, né? Cada geração. Às vezes tem gente que gosta de criticar, principalmente alguns obreiros jovens, inexperientes, eles querem criticar os mais antigos. Não, eles fizeram a obra no desafio que eles tiveram, no entendimento que eles tinham, e graças a ele chegou a nós o Evangelho, né? Muita gente pagou com a vida, como hoje ainda tem muitos mártires pelo mundo aí, que vem crescendo, tá, gente? Os meios normais não noticiam, mas vem crescendo a perseguição aos cristãos e morte e martírio, só cresce. Você procura algumas notícias, principalmente aquele site Portas Abertas, é muito sério, dão muitas notícias do mundo todo das perseguições evangélicas, contra os evangélicos, povo cristão. Não é só os evangélicos, católico também, cristão de modo geral. Então a perseguição é muito grande contra os cristãos. Então cada geração teve o seu desafio. E daí nós temos o nosso desafio hoje. E uma das coisas aqui da interpretação bíblica é exatamente isso. Eu saber interpretar e aplicar para o momento em que eu vivo. Porque a Bíblia não é desatualizada e não fica desatualizada. Eu tenho que saber interpretar e aplicar para a geração que eu estou vivendo. Que os passados souberam, Deus dirigiu e fizeram. Nós hoje, alguns criticam, lá não. Temos que olhar para nós hoje. Qual é o contexto? Então nós vivemos hoje uma sociedade complicadíssima, né? Em várias áreas. Primeiro, nós temos um pessoal agitado e apressado. O que faz sucesso hoje? Videozinhos curtos. Por que o TikTok da vida faz tanto sucesso? Videozinho de minutos. É minutinhos. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. No YouTube é 3 minutos máximo, né? Os vídeos curtos, short em inglês é curto, né? Short é curto em inglês.
Então, vídeo curto, short. No YouTube, o máximo é 3 minutos. O Kawaii, o TikTok, pode botar mais. Mas a maioria dos vídeos, 1 minuto, 2 minutos, porque o pessoal só vive naquilo ali. Aí o pessoal tem várias redes sociais e várias coisas, não dão conta de olhar tudo e está a ansiedade e a depressão. Então aí, o que os chamados coach, que tem sido um problema para a igreja, coach é uma palavra em inglês, significa treinador, né? Todos sabem disso? Coach é treinador. Então os coaches, os treinadores, os técnicos, né? Técnico, treinador, eles, diante disso, o que eles têm dito para as igrejas, ensinado pastores e liderança? O máximo 18 minutos. Depois disso é perder tempo, porque ninguém mais se concentra muito tempo numa coisa. Aí eu pergunto, que pregação de 18 minutos, que ensino você dá em 18 minutos? Então a gente está tendo uma geração rasa em termos de Bíblia, mas com a cabeça cheia das asneiras, desses videozinhos, rapidinho, curtinho, e não se concentra. Eu digo assim, uma geração que vive de manchete. É só o título, a frasezinha curta, um videozinho curto, nada lhe se aprofunda. Tem gente aprovado nas escolas, em ensino médio, que não sabe quanto é que é 9 vezes 9, gente. Vive de frases prontas, de coisas assim, não tem profundidade, não sabe interpretar uma coisa. Eu falei 9 vezes 9, quanto é que é 9 vezes 9 mesmo? 81. É 81? Não, mas eu cheguei na padaria a pagar uns pãezinhos, as coisas lá, que era 8 e pouco ali, eu dei 10 para a guria e ela pegou a calculadora para calcular 10 menos 8,50. Aí não dá para querer, né, gente? Um quarto do quê? Um quarto de quilo. Você sabe quanto é um quarto de quilo? Não, mas hoje está rasa a coisa, tá difícil mesmo. Por causa desse problema. Então, nós vivemos uma geração complicada. Aí tu vai parar para dar ensino, para outras coisas, está difícil. Aí é muita a inversão de valores, o certo virou errado, o errado virou certo, né? E essa coisa arada toda que existe hoje, essa situação toda, ideologias, tudo é muito relativo na mente de todo mundo, está muito complicado hoje se pregar evangelho. Porque a rejeição contra, porque queira ou não, o evangelho tem um código, vamos dizer assim, moral. Isso é bíblico, a moralidade das coisas. E nós vivemos num país e numa geração imoral ao extremo. Vê que na geração do dilúvio, dos tempos de Noé, diz assim, que o maquinar, o imaginado coração deles era mal continuamente. Quer dizer, era constantemente imaginação má, pensando no mal, planejando o mal. E aí essa geração de hoje, nós não temos um povo assim, gente? Claro, temos gente temente a Deus, são poucos, buscando a Deus, mas de um modo geral, essa nossa geração doentia e podre que está aí, é dia e noite maquinando mal, a imoralidade, a prostituição, as orgias, o roubo, a trapaça, o engano, tirar proveito. E aí a gente tem algumas igrejas que os necessitados vão lá e tiram até a camisa do coitado com falsas promessas, né? Então nós temos um momento realmente, como disse, como nós vamos interpretar a Bíblia e como nós vamos aplicar e pregar para esta geração. Esse é o grande desafio, né? Então, desafios futuros para a igreja. Não é nenhum exagero dizer que a igreja nunca foi tão desafiada nos seus esforços para manter um padrão bíblico forte. Embora a igreja evangélica esteja experimentando um crescimento notável, ela se encontra, no entanto, empenhada em uma luta contínua para manter um alto padrão de pureza, verdade e santidade. Como se as coisas viraram relativas. Aquilo que para um é moral, é imoral, para outro é plenamente normal. Então está na cabeça das pessoas, é muito difícil isso hoje, né? Diariamente somos bombardeados com falsas doutrinas por meio da mídia, em massa, de todos os tipos de livros, revistas, programas de TV, internet que é o principal meio hoje, né? Sem contar as escolas, que juntam seus esforços para negar nossas crenças. Dentro das igrejas, os falsos mestres têm engrandecido de modo eficaz suas mensagens distorcidas e ainda usam os meios de comunicação em massa para isso. O que devemos fazer? Fugir e nos esconder? Abandonar nossos padrões e ética cristã? Não. Cremos que a resposta é clara. 1 Timóteo 3,15.
Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. O que Paulo disse, Timóteo? Se eu demorar e ter contigo, eu estou te escrevendo, Timóteo, para que você saiba como se comportar com a igreja, ou diante da igreja, que é o quê? Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então a igreja tem que continuar sendo essa coluna. Ainda que a sociedade esteja de perna para cima, tudo no avesso, o evangelho de Cristo sempre foi na contramão desse povão. Temos que entender isso. Então essas misturas são muito problemáticas. Veja bem, na história, por exemplo, no início do quarto século, lá, no ano 300 e pouco por ali, 303, o imperador Constantino se declarou cristão, imperador romano. Roma governava, né? Até hoje não há um acordo se realmente ele se converteu. Alguns dizem que sim, outros dizem que ele viu no meio cristão uma força política, porque o Império Romano já estava em decadência, em ameaça pelos bárbaros, né? E pouco tempo depois acabou mesmo o Império Romano. Então aí ele viu talvez nos cristãos um meio político, uma força política, apoio. Então o que aconteceu? Agora o cristianismo é a igreja do Império Romano. Aí nasceu a igreja romana. Aí então agora todo mundo é cristão. Aí todo mundo é cristão que não tinha se convertido, mas agora todo mundo é cristão. Então, que maravilha, cessou a perseguição do império, acabou a perseguição. Agora o império reconheceu. Esse casamento da igreja com o Estado foi a pior coisa, foi o que nasceu, que tem até hoje a igreja romana, católica romana. Entrou o paganismo para dentro da igreja, entrou tudo, porque pessoas que não passaram pela experiência da conversão viraram cristão. Não tem essa moda hoje, gente? Quanta gente, principalmente ali para a virada do século, né? Que entrou a onda gospel. O gospel vem lá do inglês também, que nada mais é que o evangelho. Mas a música, né? O estilo da música entre as comunidades negras dos Estados Unidos, que nasceu a música, o gospel, que fez tanto sucesso e veio para cá, então é a onda gospel. E aí o que aconteceu? Muita gente não convertida, mas viu no meio gospel, o evangélico. Então já estava meio em decadência na carreira de cantor ou cantora lá no mundão, vamos virar evangelho, vamos virar gospel, agora a onda da música gospel aí, e vamos para lá. E aí alguns pastores começaram a apresentar como um troféu nas suas igrejas. O famoso fulano agora é da minha igreja. Esportista, gente dos meios de esporte, alguns realmente se converteram, a gente vê testemunho que realmente mudaram de vida. Mas outros não, tanto que alguns até voltaram, fizeram sucesso, depois voltaram com sucesso para o mundo de volta. Semelhante ao que aconteceu lá, quer dizer, agora todo mundo é cristão. Então essa onda que veio, por que nós temos tanto falso crente hoje? Tanta coisa falsa hoje no meio cristão, por causa dessa onda que foi se misturando. Sempre foi uma estratégia do inimigo infiltrar para corroer por dentro. Então isso existe hoje e muito. Uma coisa que eu achava que não quer ver, né? Esses meus 49 anos de igreja, vamos dizer assim, acho que não quer ver. A gente chegava alguém católico, eu sou católico, eu não sou praticante. Né? Agora tem o evangélico não praticante. Né? Também virou também. Ponto nós chegamos. Pior que tudo é secretário. Mas eu evangélico não praticante. Um dia eu estava mexendo na televisão assim, né? Para naquele Agenor Duque, que agora parece que foi para os Estados Unidos, agora sem um tempo, não ouvi falar. Ele sumiu, né? Deu uma sumida. Sumido, graças a Deus. Não sei se tem algum admirador dele aqui, mas eu estava mexendo na televisão assim, para ele anunciando o culto que ele ia ministrar as 7 unções. Eu pensei, uma já é poderosa, 7, então deve ser o máximo. Vou ter que ouvir essas 7 unções aí, o que é essas 7 unções que ela vai ministrar. Meus irmãos, tinha unção com canela, com mirra, com aloé, com mais não sei o que. Ele arrumou 7. E daí tem gente que acredita e vai atrás, gente. Aquele povão. Por quê? Porque muita gente hoje está vendo como uma coisa mágica. Se eu for lá e ele me ungir, coisa vai fluir, coisa vai acontecer. Se o profeta botar a mão e profetizar, está resolvido o problema. Como ele instalou o dedo e resolveu. Pessoas confundem, irmão, um socorro imediato de Deus com a libertação definitiva. Por exemplo, assim, se os irmãos já tiveram essa experiência de chegar uma pessoa endemoniada na igreja, você expulsa o demônio, na outra semana volta endemoniado de novo? Quantas vezes? Eu voltei com uns há um ano. Tem uns que tem um contrato, né, professor, com encosto, mas não com Aí a gente esquece daquela outra palavra que Jesus disse assim, se você expulsa o demônio sai,
vagueia por regiões desertas e volta. E se ele acha a casa limpa, mas vazia, o que ele faz? Traz mais? 7. Então aquele socorro imediato de expulsar um demônio e libertar a pessoa é só o primeiro passo. Você precisa encher a casa. Encher com o Espírito, com a palavra, que daí não vai sobrar espaço para aquele demônio voltar. Ele vai voltar, a casa está cheia. A casa está ocupada por outro senhor. Outra palavra que Jesus disse, se você não chegar e amarrar o dono da casa, né, você não consegue roubar. Se o ladrão chegar e não manietar o dono da casa, não consegue roubar. Ele está falando de libertação. Então tem que chegar e tem que tirar do demônio o poder, o direito, para tomar posse dos bens, que é as almas, as vidas, né? Então essas são coisas que a gente interpreta errado a palavra. E às vezes a gente confunde outra coisa, né? Você já viu que às vezes tem crente que está anos na igreja sofrendo e não recebe um milagre de Deus? E às vezes um coitado lá, atribulado, do mundão lá, vem às vezes até com câncer, chega na igreja curado. Aí mas tá lá no mundão, vem no primeiro culto, recebe mais tá milagre. Eu estou aqui quanto tempo e não recebo? Aquilo ali é um socorro urgente, imediato de Jesus para uma pessoa que está em aflição. Agora, dali para frente, ela tem que tomar uma decisão. O que Jesus, um desses paralíticos que tu falou, que Jesus disse, não peques para que coisa pior não te aconteça. Quer dizer, então, se não voltar e não se converter, coisa pior pode acontecer, né? E o crente, ele tem que ter uma vida com Deus para ter as bênçãos de Deus. É diferente uma coisa da outra. Então a gente confunde aquele socorro imediato de Deus com uma libertação. Mas tem a outra palavra que virou até campanha política, conhecereis a verdade vos libertará, né? A verdade é Jesus, sua palavra, seu ensino. Então se nós não der isso para a pessoa e não encher a vida, o coração dele, né? Como Paulo disse para os Gálatas, eu tive dores de parto até gerar Cristo em vós. Então esse é outro processo. O que falta no nosso meio? Pegar as pessoas e botar num discipulado, ensinar a Bíblia, a palavra, a vida com Deus. Mas a maioria só se contenta, veio ali, recebeu o milagre e foi. Vê o que aconteceu quando Jesus multiplicou os pães. Lembra da história? Da primeira multiplicação de pães, sobrou 12 cestos, que é aquela história lá. Ali diz que Jesus forçou os discípulos a passar o mar para o outro lado, e Jesus foi orar, depois encontrou eles lá na tempestade, enfim. Mas quando chegaram do outro lado e o povo vieram procurar Jesus, não estava ali, foram atrás para o outro lado do mar da Galileia, né? Um mar que na verdade é um lago, né? Foram para o outro lado. Chegaram lá, encontraram Jesus e disse assim, vocês me procuram, ou seja, vocês me procuram por causa do pão, mas vocês não entenderam, essa palavra que eu quero dizer, vocês não entenderam o sinal. Vocês vieram por causa do pão que perece. Não trabalhem por esse pão, mas trabalhem pelo que permanece. E dele usou essa palavra, que eles não haviam entendido o sinal. Então, todo milagre de Deus é um sinal. Mas as pessoas se conformam só com o milagre. Bom, já recebi meu milagre, amém, vou embora. E tem muita gente achando que numa igreja evangélica, como que vai no centro de macumba, vai lá e pagou para fazer um trabalho e não tem uma responsabilidade. Não sabe que ele saiu de lá carregando demônio com ele, né? Mas tem gente que vem com essa mentalidade para a igreja. Eu vou lá receber uma oração, e alguns até dizem, eu vou lá dar uma oferta, como achando que vai comprar o favor de Deus, porque alguns pregadores passam isso, infelizmente, né? Eu vou lá dar, porque daí eu tenho direito a receber. Eu vou lá fazer uma oração, vou passar os 7 portais lá, vou pisar no tapete de fogo, no sal e não sei o quê, e pronto, está resolvido o meu problema. E a vida com Deus? Então, o milagre é só um sinal do poder, do amor e da misericórdia, para a pessoa crer em Deus e receber a salvação. Se ele ficar só naquele ali, ele vai voltar e daqui a pouco a situação dele está pior que tudo. E aqui tudo é passageiro, até a ressurreição é coisa que acaba, o Lázaro não está vivo, né? Então aqui tudo é temporário. Ele ressuscitou, mas morreu de novo, coitado, morreu 2 vezes. Então, o senhor acha que o sal não faz nenhum efeito, então? No sal grosso, não. Nem se eu botar no portão de casa e pular em cima. Nem... os sapos não vão entrar, mas... no meio do portão de casa, mas acho que o demônio pula por cima do sal. O sal é ungido. Misericórdia. Hoje aqui eu nunca tinha visto ela. Ela diz assim, igreja cristã, atendimento espiritual e os horários embaixo. Consulta espiritual.
Aí eu sei dos irmãos que botaram na praia naquele tempo, em fevereiro, que tem a festa da Iemanjá, botaram na praia lá uma tendinha lá e botaram lá atendimento espiritual. Ele estava evangelizando e orando pelas pessoas. Acho que funcionou o evangelismo, né? Mas os outros aí não sei, né? Mas tem hoje consultório espiritual, tem tudo. É. Eu até cheguei a ser de espírita. Misericórdia. Do lado tinha uma taróloga, daí eu assustei. Gente, vamos adiante aqui. É aquela história que a gente diz hoje que é o milagre, mas não quer o Deus do milagre. Nós devemos ser insistentes com as pessoas que vêm a Cristo e convidar de imediato com um discipulado. Tem algumas igrejas modernas aí, que estão rebanhando muita gente, algumas coisas que a gente não concorda, mas por outro lado tem muita coisa boa também. Mas tem uma coisa que eles fazem, a chamada integração. E eu conversei com alguns pastores dessas outras igrejas, o que é a integração? Chegou uma pessoa novo convertido, ou decidiu, nós vamos congregar aqui, tem um período de integração. Nós temos uma apostila, o que é o nosso ministério, o que é a nossa vida, o que nós cremos, o que nós pregamos, o que nós vivemos, e você vai passar um período, 2 meses, 3 meses, na integração, recebendo o ensino, o estudo e tudo lá. É isso que você quer? Amém. Não é? Deus seja contigo. Né? Mas é chegar e botar. Novo convertido, então muito mais precisa chegar, você precisa, estamos te convidando, é de graça, não custa nada, temos uma apostila, temos a revista do novo convertido, você vai fazer um discipulado, aí vai ter uma lição sobre batismo, tudo isso nós temos. Então vai fazer aquilo ali, ensinar a pessoa. Se não botar hoje num discipulado, gente, está difícil. Porque primeiro tem que limpar do lixo que vem lá de fora, para botar a verdade da palavra de Deus para dentro do coração das pessoas. Tá? Pulando a página um pouquinho para frente aí, aqui tem uns maus exemplos de interpretação bíblica, já falamos bastante aqui, né? Vamos ali para a página 5, item 2, necessidade de estudar as regras de interpretação. Mais ou menos dentro do que eu já estou falando aqui também, tá? Tem um exemplo aqui fazendo assim, alguém já repetiu o que você disse, mas alterando as suas palavras, seu sentido? Depois você lê isso aqui em casa. Mas é aquilo que eu falei antes, nós somos porta-voz de Deus, temos que falar. Quem já não teve, talvez, como diz aqui na apostila, algum momento constrangedor de você falar uma coisa para a pessoa, aquela pessoa ir falar para outro, totalmente distorcida. Interpretou mal ou mal intencionadamente torceu as suas palavras, pode criar um problema para ti, uma inimizade, um problema moral, alguma coisa de credibilidade, sérias coisas. Por quê? Porque levou errado. Então, por isso, nós também, uma das importâncias, nós temos que levar a palavra de Deus com clareza e não usar o nome de Deus para dizer o que Deus não disse. Que eu falei do começo, esse é um dos maiores problemas. Virando a página 6, a importância da hermenêutica. Acho tudo dentro disso que eu já venho falando aqui, resumindo. Então, algumas definições também aqui importantes. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Interpretar é uma arte. A de reunir, conjugar palavras, fatos conexos, coerentes e inteligíveis, com o propósito de explicar as realidades de um texto, em suas diversificações contextuais, históricas, sociais, políticas, religiosas. É, sem dúvida, a arte do enriquecimento do saber interpretativo para o conhecimento bíblico e científico do ser humano contemporâneo, do cristão moderno que quer saber mais da palavra de Deus. A hermenêutica não é apenas a arte ou a ciência da interpretação de qualquer texto. Antes de tudo, é uma ciência que procura também o significado da palavra como evento histórico, social e de vida. O que representa um fóssil para o arqueólogo e o paleontólogo, tal é a palavra fossilizada através dos séculos das Escrituras para o intérprete. Aí o autor dessa frase. Podemos ler a Bíblia sem entendermos, mesmo em pontos essenciais, ou podemos também lê-la entendendo o sentido pleno de sua mensagem. Então, uma das primeiras ciências que o estudante e pregador deve conhecer é, certamente, então, a hermenêutica. Vai entrando aqui algumas explicações aqui para frente, mas já adiantando alguma coisa aqui, gente. Na teologia, a gente tem uma expressão que a gente fala de abismos. E algumas coisas estão listadas aqui para frente. Mas vou adiantar aqui com mais detalhe um pouquinho. O que seriam esses abismos? Primeiro, a gente diz que a Bíblia ele é um livro divino humano. Como assim? Autor da Bíblia, Deus.
escritor, homens, certo? Deus usou homens para escrever, dentro da sua cultura, e dentro disso nós temos a diversidade cultural também. E aí o chamado abismo geográfico, de tempo, de idioma, por quê? Foi escrito há muitos anos, um período de entre 1500 a 1600 anos. Os escritos mais antigos é a lei, os 5 livros da lei, que Moisés escreveu, né? E possivelmente o livro de Jó está mais ou menos na mesma época, tá? Os mais antigos da Bíblia. Então lá começou a ser escrito lá 1500 anos antes de Cristo, que Moisés recebeu a lei. E o último livro a ser escrito, que tudo indica, é o Apocalipse, pelo ano 95, 96, depois de Cristo. Então veja, um período de entre 1500 a 1600 anos. Essas datas antigas não eram muito exatas, por isso é mais ou menos aproximado isso, né? Entre de 1500 a 1600 anos, entre os livros, os escritos mais antigos até os mais recentes. Então, de Cristo para cá, nós já temos 2000 anos e pouco. Então, o que a gente diz? A Bíblia é um livro escrito antigo. Então, nós temos um abismo de tempo, um abismo cultural, geográfico. Foi lá no Oriente, na cultura oriental, muito diferente da nossa, há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás. Muito diferente da nossa hoje. Então, esse abismo de tempo, de cultura, de geografia e de língua. Porque a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, as partes, pouco trecho em aramaico. O Novo Testamento escrito em grego, porque antes do Império Romano foi o Império Grego que dominou o mundo da época. Deu os chamados 5 grandes impérios mundiais. Primeiro foi a Babilônia, tem aquela história que envolve Daniel e tudo lá, e destruição de Jerusalém com Nabucodonosor. Depois da Babilônia veio o Império Medo-Persa, aí entra a história da rainha Esther, já era o Império Persa, né? Depois do Babilônico. Depois desse veio o terceiro império, que foi o grego. E o grego ficou muito conhecido pela filosofia, por dizer que até hoje se segue as filosofias dos filósofos gregos. Aí quando o Império Romano começou, antes de Cristo ainda, que ele dominou, então quando Cristo nasceu já era o Império Romano, mas a cultura grega ficou, e o idioma grego ficou sendo a língua universal, a língua comercial, né, do dia a dia do povo. Então o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Então por isso que se estuda muito na teologia hoje o hebraico e o grego, para entender com mais profundidade a Bíblia. Então por isso a Bíblia tem essas dificuldades de entendimento, por causa desses chamados abismos, né? Aí a cultura e a escrita hebraica é muito diferente da nossa. Por isso que hoje, por exemplo, se fala muito do próprio nome Jesus. Eu vi que tem gente dizendo que é porque Jesus é nome pagão, é isso que, né? Já viu essas polêmicas? Não tem nada a ver. Aí criaram esse louvor aí que fala em hebraico o nome de Jesus, Yeshua, né? Então no hebraico o nome Jesus, o Josué vem de Jesus também, é um nome muito comum na época. Então do hebraico Yeshua, no grego virou Jesus, e no português virou Jesus. Então as dificuldades né? E o povo quer criar polêmica com isso, né? É a mesma coisa, nós dizemos João em inglês de John, né? Então aí vão criar polêmica, dizer, não, porque eu falo de Jesus, Jesus é um nome pagão, isso. Não, é coisa de idioma. Então essas polêmicas, essas dificuldades, essas coisas existem. Então por isso que não é tão simples tu pegar a Bíblia, ler, achar que é do teu jeito e sair falando que bem entende. Deve buscar interpretar, né? Então hoje a gente tem Bíblia em várias versões. Eu acabei recém um curso da Faculdade Luterana Concórdia, sobre a Bíblia que lemos hoje, é o título do curso. Então, estava lá o Dr. Wilson Schultz, que ele é um dos tradutores da Sociedade Bíblica, é um que faz parte da equipe de tradução. Então, estamos trabalhando agora numa tradução da Bíblia, que eles estão procurando encurtar frases, visando exatamente esse negócio que hoje vem um povo apressado, né? E daí eu questionei ele, digo, escuta, doutor, mas se esse encurtar a frase não vai perder a essência da mensagem, do contexto? Aí ele começou a me citar alguns exemplos e realmente não. Então eles estão trabalhando em duas coisas, encurtando frases para ficar mais dinâmica essa geração de hoje, e também tirando algumas coisas que soa mal, né? Tipo assim, vai falar a fé de Abraão, esse fede, né? Soa no ouvido, soa mal, por causa da Bíblia em áudio. Então estão trocando essas frases que dá essa
cacofonia, que chama essas coisas assim, para ficar melhor audível e também para a leitura, encurtando frase, onde pode cortar, encurtar, sem tirar a interpretação correta da mensagem, para facilitar para essa geração de hoje. A Bíblia que nós usamos, a Almeida, nós pentecostais usamos mais tradicionalmente, né, a Revista Corrigida. Essa Almeida Corrigida era um português de 300 anos atrás. Então vê que tem muitas frases que a gente não usa, aquela buscar-me-eis e me achareis, pedi, tê-lo-eis. Ninguém fala isso hoje, né? É o português de 300 anos atrás. Então está vindo essas linguagens que nós estamos usando mais hoje, a nova Almeida atualizada, né, a NAA, que foi lançado em 2017, então já tirou todos esses tipos dessas palavras aí, já fala normal. E eu disse, eu vos digo, eu fui tirando essas coisas mais clássicas, né? Então são as facilidades. Então a Bíblia tem essas dificuldades, sem dúvida, de tradução, de interpretação, essas coisas, tá? A gente precisa estar ciente disso, mas não se deixar levar por os incrédulos, que daí querem lançar dúvida e descrédito na Bíblia e tudo mais, tá? Então a palavra hermenêutica, ela tem origem no grego, como estava falando antes, né? Desse verbo hermenêuticos e dos adjetivos, que se refere à arte ou à ciência de interpretar. A hermenêutica é mais ampla e se refere às teorias e métodos usados para interpretar. Então, mas eu faço isso, faz toda vez que você vai explicar, ler, procurar entender, explicar, é hermenêutica, né? Tá certo? Aí aqui para diante tem outra palavra, na página 7, o finzinho, exegese. Tá? Então, exegese junto à hermenêutica é uma das primeiras ciências bíblicas que o expositor da palavra, né, tem que procurar conhecer. O que é essa palavra exegese? Que vem do grego, que significa o que ali? Explicar ou interpretar. Esse processo envolve analisar detalhada, uma análise detalhada do texto bíblico para descobrir seu significado original. Então, a exegese é fundamental para garantir que a interpretação do texto seja fiel ao seu contexto histórico, cultural e literário. Então, a prática exegética exige um conhecimento, certo? Aí já entra para quem trabalha mais na parte, como diz, de tradução e coisa, né? Conhecer um pouco da língua, das línguas originais, que eu falei antes, grego e hebraico, tá? Ajuda nisso. Dos costumes da época, das condições históricas em que o texto foi escrito, aquilo que eu estava falando antes, sobre abismos e coisas, né? Então, a exegese lida com o sentido literal ou natural, sabe? Original do texto bíblico, considerando como mensagem divina para o homem. É o estudo no sentido literal do texto bíblico. Então, esse vocábulo literalmente significa socar, ou seja, moer, e para extrair o que está dentro dela, tá? Então isso é uma coisa que a gente faz, quando tu vai ler a Bíblia, procurar entender, aí você tem várias versões, está falando de versões, então nós abrimos ali uma hora a NVI, não sei se você já viu, tem tantas versões hoje, tem as mais antigas, a Almeida Corrigida, a Almeida Revista e Corrigida, tem as King James, também tem versões. São textos diferentes, são traduções diferentes, são versões diferentes. Então isso às vezes ajuda, assim, por exemplo, tem aquela palavra de Gálatas, que diz assim, que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. A corrigida diz aio, a NAA diz tutor. E tem uma outra que diz guardião. Eu acho que está por aqui, numa das apostilas está essa explicação, tá? Não sei se está nessa ou está noutra. Mas tutor, guardião ou aio. Daí tu vai olhar o que significa cada palavra dessa, então te ajuda a entender o que Paulo estava falando sobre lei e graça, né? Na questão de graça, para entender o que é isso. Então essas versões ajudam. Então você lê um texto numa versão, você procurar uma diferente para entender e buscar alguma explicação. Por exemplo, conhecer um pouco da cultura, faz parte, é importante. Por exemplo, a história de Jesus no casamento. Diz que foi o primeiro milagre de Jesus, né? Transformou água em vinho. Aí diz que faltou vinho na festa, né? Faltou vinho na festa. Sabe como é que era o casamento judeu? A festa?